Silêncio a gente tinha bastante. Eu até ligava o rádio enquanto trabalhava no galpão, quando ele estava longe, na lavoura. Mas quando ele chegava, a gente preferia era escutar o campo. Ficar deitado junto no sofá, uma caneca de café, o barulho da bola chutada no gramado atrás da casa. No fundo, acho que aquilo era o que a gente queria no silêncio, poder ouvir os barulhos que se gostava. Salve, povo da poesia! Seja muito bem-vindo a mais uma dica de leitura aqui no nosso canal, no Palavras. E antes da dica de leitura, é claro, você sabe, inscreva-se aqui no canal para fazer parte dessa comunidade de poesia e de literatura e que toda segunda, quarta e sexta traz para você 13h um poema. E nos outros dias tem dicas de leitura ou algum bate-papo bem informal para a gente poder conhecer você e você também nos conhecer. Muito bem, vamos lá, nossa dica de leitura de hoje. Você acabou de ouvir aí na introdução desse vídeo um pequeno trecho de um conto que a gente encontra neste livro aqui, Dicionário de Línguas Imaginárias, de Olavo Amaral, publicado pela Alfaguara. É um livro muito recente, foi publicado no mês de abril agora de 2017. E antes de falarmos um pouquinho do livro, claro, a gente fala um pouquinho do seu autor, Olavo Amaral. Quem é Olavo Amaral? Olavo Amaral é um escritor gaúcho que atualmente vive no Rio de Janeiro. Ele é médico e também neurocientista e dá aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olavo Amaral nasceu em 1979, já publicou outros livros, ele publica com uma certa parcimônia, existe um tempo entre um livro publicado e outro. E seu último filho, seu último rebento é Dicionário de Línguas Imaginárias. O que falar desse livro? Esse livro é lindo, é belo, é um livro de contos. A gente encontra aqui nesse livro do Olavo Amaral 10 contos. Muitos não. Alguns desses contos já foram publicados antes em algumas coletâneas e agora fazem parte desta obra completa do Olavo Amaral, que foi publicado pela Alfaguara. A primeira coisa que eu tenho que falar desse livro aqui também é sobre a sua capa. Ah, que delícia de capa! Ela tem uma textura muito gostosa, eu não vou saber explicar o nome desse papel, mas para você que está aí do outro lado ter uma ideia de como a gente sente esse livro quando pega ele na mão, você lembra daquelas toalhas da vovó de tecido oleado? Você está vendo uma imagem aí para relembrar o que é o tecido oleado. Pois é mais ou menos essa sensação quando a gente pega nesse livro e sente essa capa, a textura dela. Parece que ela é feita de um tecido oleado, é muito agradável, é muito gostosa. Quando a gente abre o livro, claro, a gente chega na parte dos contos. É um livro que tem 126 páginas e nele, como já comentei, encontramos 10 contos. E eu vou passar a ordem para você desses 10 contos. A gente tem aqui What Plow, Travessia, Mixtape, Quarto à Beira d'Água, Icebergs, Schoenk Eck, O Ano em que nos tornamos ciborgues, Esquecendo Valdez, Última Balsa e encerra com Estepe. Sobre os contos, a construção dos contos do Olavo Amaral é muito bem feita, ela é muito bem construída em todos os seus aspectos. A gente encontra aqui, inclusive, alguns quês de poesia, como o pequeno trecho que a gente acabou de ler aqui na abertura do vídeo e que pertence ao conto Quarto à Beira d'Água, um dos meus contos preferidos
aqui desse livro. Mas o livro começa muito bem, obrigado, no seu primeiro conto, que a gente tem aqui no Dicionário de Línguas Imaginárias, no conto Workflow, que conta a história de um antropólogo que vai parar numa tribo de índios, e essa tribo de índios não utiliza o verbo ir e vir. Para eles sempre é voltar. E esse antropólogo, meu querido, ele tenta interferir nessa linguagem nativa desses índios, e ele acaba recebendo uma lição de moral fantástica dos índios. Eu não vou falar muito, porque senão eu posso cair no risco aqui de dar um spoiler do conto, mas é um conto fantástico que abre esse livro aqui do Olavo Amaral. Outro conto que me chamou muito, mas muita atenção, e deixa eu ver se é o segundo ou o terceiro conto, é o segundo conto já, que é o Travessia. Travessia é um conto que nos deixa angustiados, enclausurados. É a história de um grupo de homens, cada um de um local diferente, de uma etnia diferente, tentando, como diz o próprio título, fazer uma travessia. Não fica bem claro, mas é uma travessia de uma fronteira, de um país para outro, de um estado para outro. Vamos dizer que é a travessia México-Estados Unidos, né? E eles estão em um container na carroceria de um caminhão, e esse container está carregado de caixas de frutas, e eles estão lá trancados, fechados no escuro, não existe nenhuma janela, e começa a acontecer uma situação dentro desse container envolvendo essa travessia, envolvendo o medo, a angústia e, claro, a linguagem. E também é um conto fantástico, fantástico, Travessia, que me fez, eu aqui do outro lado lendo, me sentir também preso dentro desse container, nessa carroceria desse caminhão e fazendo essa travessia. É muito, muito, muito bem feito esse conto do Olavo do Amaral. Mais um conto que eu posso aqui dar para você, que também eu digo assim que foi um dos meus preferidos, que é o conto Icebergs. Icebergs é uma história de observação, posso dizer assim. Um homem observando de longe uma tribo de índios em uma ilha ou no litoral de um país, e ele está lá observando essa tribo de índios e, ao mesmo tempo, sendo observado pela tribo de índios que ficam olhando o comportamento desse homem. E é interessante que esse homem que está observando os índios, ele faz isso de cima, do alto de um iceberg. Então ele tem um tempo de observação para poder analisar todo aquele comportamento dos índios. E é claro que a gente sabe que o iceberg, quando se afasta do seu polo, do seu local natural, tem um tempo de vida, ele vai acabar derretendo. E é isso que ocorre. E daí se desenvolve uma história, uma trama toda muito, muito bem feita pelo Olavo Amaral. Mixtape é outro conto muito, muito bem feito pelo Olavo. E ele tem um quê de sacanagem, ele tem um quê de brasileirinhas, ele tem um texto bem forte em alguns momentos, envolvendo dominação sexual, a exploração sexual, e é um conto bem, bem forte e que merece atenção aqui nesse livro Dicionário de Línguas Imaginárias. E eu diria que o Olavo foi muito, muito feliz
ao fechar, ao encerrar esse livro, lá no seu 10º conto, que inicia com uma frase fantástica. O 10º conto é o Estepe, e ele inicia com uma frase que diz assim: estava morrendo de palavras. Cara, quando eu li essa primeira frase já bateu de hora. Olha, estava morrendo de palavras. E nesse conto Estepe, o Olavo Amaral nos conta a história de um homem que descobre que possui uma fibrose idiopática da glote. E ele, a cada vogal emitida, a cada consoante articulada, a cada vibração das cordas vocais, agravaria ainda mais essa fibrose. E uma amiga descobre uma tribo dos Scali, em um outro país, em um outro continente, que possui o menor alfabeto do mundo. Eles têm um alfabeto e a sua língua se chega a mais ou menos 3.000 palavras, é o máximo que eles têm de palavras, né, nesse todo o seu conjunto. Uma palavra significa várias coisas para essa tribo Scali. E ele, essa amiga, resolve então se mudar para esse continente frio, gelado, inóspito, para viver junto aos Scali e ele poder continuar se comunicando de uma maneira que pudesse ser compreendido, mas de uma maneira que diminuísse o tanto de palavras pronunciadas para que não piorasse ainda mais a sua fibrose. E aí se desenvolve uma história também muito bem elaborada. Eu diria que é a cerejinha do bolo que o Olavo Amaral nos coloca aqui nesse livro Dicionário de Línguas Imaginárias. Creio que quem ler esse livro aqui, ou quem leu esse livro, vai concordar comigo, que além dos contos a gente encontra, em alguns momentos, muitos trechos de poesia. E é um livro que eu indico para você ter na sua estante. Procure esse livro Dicionário de Línguas Imaginárias, publicado pela editora Alfaguara, do Olavo Amaral, na livraria mais próxima de você, ou através dos sites. E para quem mora aqui em Concórdia, é claro que você deve procurar esse livro na Doce Letra Ler e Presentear. Foi lá que eu comprei o meu exemplar e indico para você poder ter na sua biblioteca particular ou também dar de presente a um amigo. Tenho certeza absoluta que será um belo presente, tá certo? Se você já leu esse livro aqui, faz o seguinte, vai aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixe o seu comentário dizendo qual conto você mais gostou, deixe um trechinho do conto que você gostou, coloca lá o nomezinho do conto e vamos conversar mais sobre essa excelente dica de leitura que é o Dicionário de Línguas Imaginárias do Olavo Amaral. Tá certo? Espero que você goste. Para você que já leu, espero o seu comentário. E até uma próxima dica de leitura, ou se não, até amanhã, 13h, com mais um poema aqui no nosso canal. E não esquece de se inscrever, tá certo? Estou esperando por você.